São 9h17. 9h17. Estou aqui no Santuário Igreja Católica da Piedade. Olá, bom dia. Tudo bem? Estou aqui mais uma vez para trazer esse vídeo para o nosso canal. O primeiro falando sobre é algo para se pensar. Venho trazer alguma mensagem para refletirmos. Por muitas das vezes fomos ensinados maneiras e formas de servirmos ao Criador. Só que com o caminhar a gente começa afastando do propósito do nosso Criador. E é isso que nós vamos pensar agora. Começando, fomos ensinados subliminarmente a defender três coisas principais. Fomos ensinados a defender instituições religiosas. Por muitas vezes eu já deparei, você também já deparou com pessoas que sempre elogiava a instituição dele, onde ele congregava, e desfazia das outras. Eu acho que você já se deparou com isso. Quantas vezes as pessoas diziam: igreja fulano de tal não tem doutrina, a doutrina certa é a que está na minha, onde eu congrego. Fomos ensinados que tínhamos que seguir os dogmas da igreja, as doutrinas da igreja, e às vezes, por sinais, doutrinas até desconhecidas, totalmente fora do que Cristo ensinou. Fomos ensinados a defender líderes religiosos, ao invés de defendermos o que aprendemos com Cristo, com o nosso Salvador, com o nosso Criador. Defendíamos líderes religiosos. Fomos ensinados subliminarmente que dependíamos de uma cobertura espiritual de um pastor, de um homem, quer que seja. Fomos ensinados a ser dependentes desses tais, como se eles fossem detentores, guardadores da palavra do nosso Criador, como se eles fossem um representante de Cristo aqui na terra. Quando na verdade Cristo ensinou que não deveríamos dar ouvidos tais. Ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que virão até vós, e por amor ao dinheiro faria comércio de vós. Por amor ao dinheiro fariam comércio de vós. Muitas das vezes em que fomos, muitos de nós, quando fomos para um templo chamado templo religiosos, nós fomos com o intuito de conhecer a palavra do nosso Criador, ter os nossos pecados perdoados, para que com isso obtivéssemos a salvação. Certo ou errado? Eu fui convidado, cheguei, gostei. Era a primeira vez que depois de adulto entrava em uma chamada igreja evangélica. Cheguei e gostei. Mas com o tempo foram me apresentando os métodos de como seguir a Cristo, de como agradar o nosso Criador. Aí aquilo que eu cheguei lá para ser tirado, que era o meu fardo, foram trocados por novos fardos. Ou seja, obedecer regras da igreja,
comparecer de 3 a 4 dias, no mínimo, por semana, vários rituais religiosos, campanha disso, campanha daquilo. E se pregava um texto muito conhecido por muitos, que na prática, quando alguém se propõe a viver este versículo, ele é considerado desviado, porque a palavra de Deus diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E completa dizendo: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ou seja, o que estava acontecendo comigo naquele momento, eu estava saindo de uma prisão para outra. Porque vieram os encargos religiosos sobre mim, campanha de jejum, campanha de oração, campanha portas abertas, campanha de curas divinas, milagres, libertação, como se a morte do nosso Salvador não tivesse sido suficiente para a minha libertação. Ou seja, após a morte de Cristo eu tinha todos os encargos, oferta, dízimos, votos extras, pagar cura, pagar milagre. Ou seja, eu saí de uma prisão e entrei em outra. Ou seja, os ensinamentos que me passavam não era aquilo que o nosso Criador havia preparado para o homem seguir. E o mais incrível é que muitas das vezes a gente lê várias passagens e deixa passar despercebidos, porque o que Cristo disse, deixou para nós para a salvação, totalmente simples e fora do que é ensinado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E isto é lido, mas não é ensinado, porque, infelizmente, as pessoas são tratadas como galinhas de ovos de ouro. Galinhas de ovos de ouro, porque são rentáveis. Infelizmente, não gostaria de estar trazendo esta mensagem, mas estava me tirando sono. Porque muitas pessoas na simplicidade procuram um lugar para ter um amparo espiritual e acaba aquele amparo sendo momentâneo. Quando você chega, todo mundo te abraça. Com o tempo você vai perdendo a importância, e principalmente se não estiver dando renda, porque se você for necessitado, pior fica. E a Bíblia diz que os dízimos e ofertas eram para manter os levitas, os sacerdotes, o templo, órfãos e viúvas e necessitados. E hoje a gente vê a distorção do que Cristo disse. Quando se pedem tais valores na igreja, lembrando que o que está registrado para nós em Malaquias 3,10 não é dinheiro, é alimentos. E não era todo dia, não era todo culto, até porque não tinha culto todo dia, não tinha aquele encontro todo dia. Os encontros eram anuais, e era colheita, era da colheita que a pessoa plantava, ele colhia e levava a 10ª parte dos alimentos. E tem até uma parte bíblica que diz, que está registrada na Bíblia, que diz o seguinte, que se a pessoa que fosse depositar o dízimo morasse longe do lugar onde iria entregar, se entregue o dízimo, era para ele vender. Se era para vender, você não vende dinheiro. O dinheiro você às vezes troca por uma outra moeda de outro país. Mas era para vender o dízimo. Ou seja, se fosse um boi, você vendia esse boi. E quando você chegasse na cidade onde era para depositar esse dízimo, você comprava outro boi
e entregar ao sacerdote. Mas aí você pode até dizer, mas hoje a gente não trabalha dessa forma. Quem deu ordem para os pastores mudarem as formas então? Para os líderes mudarem as formas? Quem mudou isso foi o homem. Não é o que nós aprendemos que Deus é o mesmo, Ele não muda? Ele não é filho do homem para que ele minta? Ou para que se arrependa? Então, a mudança que nós estamos tendo hoje não foi o nosso Criador que mudou. E se fosse necessário haver essa mudança, mas a finalidade não era para ser a mesma? Zelar dos órfãos, das viúvas, zelar dos levitas, sacerdotes? Nós, na nossa era, hoje, nós não temos sacerdotes mais. Existem homens que se intitularizam sacerdote, coloca-se como representante de Cristo, sabendo que representante da igreja hoje aqui na face da terra é o Espírito Santo. É o Espírito do nosso Criador. É Ele que convence o homem do pecado e do mal. Então, uma vez sabendo disso, a gente vê que essa mudança foi para beneficiar o homem. E é um imposto cobrado, ou seja, não é de livre e espontânea vontade, não. A Bíblia diz que cada um contribua com o desejo, com aquilo que estiver no seu coração. Então, não é para alguém dizer valores e a gente ter que cumprir. É quando a gente observa que tais lugares não são os lugares que o nosso Criador preparou para que estivéssemos, até porque Cristo não fundou nenhuma igreja. Ele pregava na praia, nas campinas, nos montes, e os discípulos até para pregar eram em sepulcros. Não era em templos luxuosos como os vemos hoje, onde quem tem prioridade são os mais ricos, não. Houve uma distorção e engano do povo de Deus e a maioria bate palma achando que está certo. Onde só um enriquece e o resto tem que manter a riqueza dos outros. Fomos ensinados que não devemos tocar no ungido de Deus. O ungido de Deus somos todos nós. E você falar do meu pecado é diferente de você falar de mim. Até porque a nossa luta não é contra o sangue, carne nem sangue. É contra as potestades do mal. Então, combatermos contra o engano, estamos certos. E muitos estão sendo levados ao engano, dizendo que eles têm que fazer isso, dão dogmas religiosos para a pessoa servir, que chega num ponto que a pessoa estoura com aquilo. E quando a pessoa descobre esta verdade, ele é chamado de desviado. Porque quando ele descobre que ele é que é a morada do Espírito Santo, ele muda a sua forma de agir. Somos ensinados que 4 paredes é casa de Deus. Na realidade é um engano, é uma forma de prender o povo a um líder religioso. É de se pensar isso, amados. Fomos por vários tempos, vários anos, iludidos com isso que 4 paredes é casa de Deus. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então, eu vejo muitos falando, vamos na casa de Deus buscar a Deus. Vai. Se eu sou casa de Deus, sou morada de Deus, eu tenho que buscar Ele dentro de mim. Não é do lado de fora. Se Ele está dentro. E por outro lado, a Bíblia diz que a mesma Bíblia que todos têm, que até não foi eu que fiz, estou falando que eu aprendi nela e que o povo distorce para ganhar o seu dinheiro. Eu não quero o seu dinheiro com engano. Levavam-se uma mensagem de engano, que você tem que sustentar o programa, que nem muitos dizem, que se você está beneficiando do programa, você tem que sustentar o programa. Você não tem que nada, você apenas, se você quiser contribuir com qualquer que seja o programa que está te ajudando, contribuição é válida. A Bíblia diz fazer o bem sem olhar a quem. Então,
fomos ensinados de formas erradas. Muitos pereceram porque cometeram uns deslizes, um pequeno deslize, foi expulso de tais lugares chamados igrejas, que não são igrejas, são instituições religiosas. Se tem CNPJ, não pertence a Deus. Que autoridade o nosso Criador deu para alguém registrar as coisas dele? Que autoridade o homem tem para registrar as coisas de Deus, do nosso Criador? Se está registrado CNPJ, você pode seguir o CNPJ que vai estar no nome de um homem. Não tem como você registrar algo no nome do nosso Criador e pegar o CNPJ dele. Ele não tem CNPJ. Ele não tem CNPJ. Se tem CNPJ, é empresa. Se tem CPF, é pessoas físicas. CNPJ, jurídico, é empresa. Então tem que ter dinheiro para manter uma empresa. E esse dinheiro vai sair de onde? Vai sair de onde? Da mesma forma que você não gostaria de estar ouvindo isto, eu também não gostaria. Nem de estar falando sobre isso. Nem de estar falando sobre isso. Mas tenho visto que muitos têm sido enganados pelos mercenários da fé, que têm feito o comércio da fé para enriquecimento próprio. Se o sacerdote, hoje considerado sacerdote, tem direito aos bens, a Bíblia diz que os levitas também tinham. E hoje quem toca na igreja que é conhecido como levitas. Se os músicos são levitas, por que os músicos não recebem? A Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu sustento, mudar para salário. Se o trabalhador é digno do seu sustento ou salário, por que os diáconos não recebem? Por que os músicos não recebem? Presbíteros não recebem? Por quê? Porque não leva a mensagem clara ao povo a forma que deve ser dita. Se é para sustentar a obra, todo mundo tem que sair ganhando, todo mundo tem que lucrar daquilo. Se é considerado empresa, todo mundo tem que receber. Empresa nenhuma contrata alguém e coloca ele como funcionário voluntário, não? E eu até me lembro, falando nisso, de uma certa congregação uma vez, que quando é para ser obreiro lá, a pessoa tinha que ir no cartório e abrir firma para ser membro lá, como obreiro. Não é dispensar de hoje, fica por aqui. Que o Criador os abençoe hoje e sempre.